Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma nossa aula de mentoria. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade vencedora, um tema muito importante, porque nós precisamos entender que tudo começa na mente. Todas as coisas são criadas duas vezes, uma vez na nossa mente e outra vez quando a gente torna concreto aquilo que está na nossa mente. Então, a mentalidade é importantíssima para mudar a sua história. Mude a sua mentalidade e você vai mudar o seu mundo. Mude a sua mentalidade e você vai mudar a sua história. Mude a sua mentalidade e você vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Através da sua mente, você pode conquistar e você pode alcançar tudo o que você deseja na sua vida. A mente é como o vento, você não vê, mas você percebe os sinais da presença do vento aonde você está. Assim também a mentalidade, você percebe os sinais de uma mentalidade através do comportamento de uma pessoa. Então, o tema de hoje é importantíssimo, eu costumo dizer que é crucial, fundamental, acredito até que é um dos mais importantes, se não for o mais importante de todos, o que a gente precisa ver aqui é mentalidade, mentalidade. E ter uma mentalidade vencedora é o grande segredo para você alcançar todas as coisas, inclusive até prosperidade. Não significa que você vai colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Não se trata disso, mas se trata de você ter resultados melhores na sua vida, inclusive financeiros. Porque tudo que você pensa, tudo que você sente, você acaba atraindo sobre a sua vida. Então nós temos aqui esse aqui é um e-book meu, esse aqui é um livro, tá bom? Que ainda não foi impresso, mas já tenho ele no formato e-book, que é o livro Mentalidade Vencedora. E nós vamos fazer essa aula baseada nesse livro que eu tenho, que eu fiz ano passado e que vai poder nos ajudar muito, muito, muito. Então nós vamos falar sobre mentalidade. Mentalidade é mindset, é um termo em inglês chamado mindset, mentalidade. E ter uma mentalidade transformada é o grande segredo. Veja, até na Bíblia é assim, né? Veja que na Bíblia, a palavra de Deus mostra assim, ó: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então, quando buscamos o reino de Deus, acima de tudo, ele cuida das nossas necessidades. Veja que Jesus começa seu ministério dizendo: arrependei-vos, e essa palavra arrependei-vos é a palavra metanoia, e a palavra metanoia significa mudança de mentalidade. Isso é mindset, mudança de mentalidade. E quando nós entendemos que esse assunto está até mesmo na Bíblia, aí nós vemos a importância da mudança de mentalidade. Então, olha só em inglês, ó, o termo mind significa mente, e o termo set, que pode ter inúmeras traduções, mas que se encaixa nesse contexto aqui como configuração mental, ok? Configuração. Então, mind, mente, set, configuração, configuração da mente ou configuração mental, um modelo mental. É a configuração dos seus pensamentos, que nada mais é do que a maneira como a pessoa pensa. Então, gravem isso. A mentalidade é a forma, é a configuração, o modelo como você pensa. A forma, a maneira que você pensa determina os seus resultados. Se a maneira como você pensa é uma maneira fracassada, derrotada, então os seus resultados serão exatamente esses. Então tudo começa na mente, todas as coisas são criadas duas vezes. A primeira vez é na sua mente, a segunda vez vem para a sua realidade. Isso vale na vida emocional, na vida financeira, na vida espiritual, em todos os aspectos da vida. Veja que prosperidade não significa se tornar rico, ok? E veja também que pobreza não é humildade. Então, são configurações mentais. Nós pensamos que pobreza tem a ver com humildade, né? E que riqueza só tem a ver com ter muito dinheiro. Não. Você pode ser sempre uma pessoa próspera, rica em amor, em qualidade de vida, em felicidade, em paz e também com uma vida financeira estabilizada. É lógico que uma pessoa devendo muito na praça não é rica mesmo, de forma nenhuma. Ela é devedora. Mas veja, tudo isso é fruto de uma mentalidade. Fruto de uma mentalidade. A mentalidade, que é a sua forma de pensar,
o conjunto de ideias, de crenças, de valores que você carrega consigo. Então, as suas ideias, as suas crenças, os seus valores. As suas ideias podem ser também seus ideais, suas crenças e seus valores. Isso vai formar o seu modelo mental. Os valores são aqueles princípios. As crenças são como, por exemplo, pessoas que têm aquela crença assim: não pode comer leite com manga. Então vai explicar o picolé de manga com leite, né? Tem gente que pensa assim, ó: se eu tiver muito dinheiro, eu vou me afastar de Deus. Logo, não terei muito dinheiro para não ter que me afastar de Deus. Ou vou me afastar de Deus para ter muito dinheiro. Veja, são crenças e crenças erradas, crenças negativas que não são verdade. Você pode ser bem-sucedido financeiramente, bem-sucedida financeiramente e ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, independente de tudo. E ideias que são ideais, aqui eu coloco como imagens. Veja, nós pensamos por imagens. Você não consegue pensar de uma forma clara e objetiva sem pensar por imagens. Ouça, eu te digo, não pense agora, não pense num elefante branco com bolinhas rosas. Não pense. O que veio na sua mente no exato momento que eu disse para você não pensar num elefante branco com bolinhas rosas ou num elefante rosa com bolinhas brancas? Não pense. O que aconteceu com você? Você acabou pensando no exato momento que eu disse para você não pensar, você pensou. Você percebe que nós, o nosso cérebro, a nossa mente, ela pensa por imagens e essas imagens são nossas ideias, são nossos ideais. Quando você quer fazer uma reforma, quando você quer ir para um casamento, você imagina como é que você estará vestida, como é que você estará vestido. Então você começa a trabalhar no modelo mental para criar uma realidade. Em primeiro lugar, na sua mente, em segundo lugar, aqui para a nossa realidade. Então, meus queridos, minhas queridas, nós precisamos entender que mentalidade é importantíssima, importantíssima. Nós precisamos entender que onde quer que nós desejamos chegar, nós primeiro só iremos chegar na nossa mente. Na nossa mente. E como? Através da imaginação, através das crenças que nós temos, elas precisam ser certas, e através dos valores, daquilo que nós entendemos que vem em primeiro lugar. Se para você Deus vem em primeiro lugar, sua família vem em segundo lugar, e só em terceiro lugar vem as finanças, então a sua mente sempre vai corrigir a sua rota para esses valores. Todas as vezes que você estiver colocando qualquer outra coisa em primeiro lugar na sua vida, a sua própria mente, através do subconsciente dela, ela vai corrigir a sua rota e devolver você para a direção que você estava, na direção dos seus valores. Os seus valores. Então a sua mente é poderosa para corrigir você, para fazer você acreditar em algo e para fazer você imaginar, pensar. Então, o que pode ser traduzido como modelo mental predominante é o que nós chamamos de mentalidade. É o modelo pela qual o indivíduo compreende, enxerga e julga tudo o que acontece em sua vida, motivando suas decisões e suas atitudes. Então é a percepção que você tem da realidade norteado pela sua mente. Se a sua mente fosse um computador, o seu mindset seria o sistema operacional dela, seja Linux, seja Windows, iOS, a sua mente seria o sistema operacional. Isso quer dizer que o mindset é quem determina como as suas ações vão funcionar nas diferentes áreas da sua vida. Veja, não adianta tentar mudar uma atitude
se a mentalidade não for alterada, pois logo o comportamento anterior voltará a ser executado. Então, a primeira mudança que deve acontecer é aquela que Jesus Cristo, aquela que os apóstolos diziam: metanoia, mudança de mente. Transforme a sua mente, mude a sua forma de pensar, que você vai mudar a sua vida, vai mudar o seu mundo. As coisas vão começar a ser transformadas a partir do momento que você começar a mudar a sua mentalidade. Querer mudar a realidade sem primeiro mudar a mentalidade vai levá-lo sempre a uma quebra de ciclo e um espírito de desistência, uma mentalidade de desistência. Você não vai conseguir perpetuar, perseverar naquela mentalidade ou naquele desejo que você tinha, porque a sua mentalidade sempre vai corrigir você e devolver você para a rota que ela está configurada a corrigir a sua rota. Ela sempre vai te devolver para aquilo que ela pensa. A sua mente manda e o seu corpo obedece. Às vezes não nos damos conta, mas o nosso conjunto de atitudes mentais é que determina o nosso comportamento e também a forma que você organiza os seus pensamentos e decide encarar a situação do cotidiano. A maneira como você reflete sobre determinada situação e principalmente como você decide agir após essa análise pessoal é que vai determinar sua falha ou seu sucesso, ou seja, a forma que você pensa. Então, a sua mentalidade pode ser a sua maior aliada para você conquistar os seus objetivos, ou a sua forma de pensar pode ser a sua pior inimiga, aquela que vai torturar você e sempre devolver você para aquele estilo de vida que você não quer mais continuar nele. Aí você me pergunta, como saber qual é a minha forma de pensar? Como saber qual é o meu mindset? Como saber como eu enxergo o mundo, como eu enxergo a vida? Como saber como eu penso? Como saber como está baseado os meus pensamentos? Bom, aqui na tela eu coloco para você. Nós temos ali uma forma de a gente entender isso através de algumas perguntas simples que você, onde está, você vai poder responder e nós vamos descobrir se você, qual é o seu modelo de padrão mental, qual é a forma que você pensa, qual é a forma que os seus pensamentos funcionam. E aí a gente pode também descobrir o que precisa ser mudado para que você possa alcançar o sucesso em diferentes áreas da sua vida. E isso é importantíssimo, importantíssimo, ok? Então, nós vamos às perguntas e eu gostaria muito, 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 muito que você estivesse atento nesse momento para essas perguntas, porque elas vão abençoar a sua vida, elas vão fazer você refletir e refletir muito a respeito do que tem dado errado, porque as coisas não têm se encaixado, porque as coisas não têm se acertado, o que você tem carregado, que modelo mental você tem carregado, que tem feito com que você sempre volte para a mesma estaca, para a mesma posição na vida e você não consegue avançar, você muitas vezes não consegue romper. Então, chegou o momento de você entender através dessas perguntas o que está errado, o que pode ser mudado, o que deve ser mudado. Porque você participa comigo de uma aula como essa, você participa de uma mentoria como essa, e muitas vezes o que acontece é que você não muda muito de vida, você gostaria de mudar, as coisas parece que não mudam. Mas por que não muda? Por que não muda? Por causa da mentalidade. E nós vamos descobrir como mudá-las agora, ok? Então a primeira pergunta que eu quero fazer é: você concorda com essa primeira frase? Tenho uma inteligência que não posso mudar. Você concorda que a sua inteligência não pode mudar? Por exemplo, na escola você via as pessoas tirando nota 10, 9, 8 e só você ali com aquela nota, você não conseguia crescer, tirar uma nota melhor. E aí você chegou à conclusão que não, olha, não tem como eu mudar, minha nota sempre vai ser essa mesma, não tem jeito.
Então, você acredita que a sua inteligência não pode ser mudada? Ela não pode ser mudada nem para melhor e nem para pior? Ela não pode ser aumentada? Se você acha que sim, eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta e escrevesse aí um S de sim. Você coloca assim, número um, aí você coloca na frente do número um o S de sim ou o N de não. Se você acha que a sua inteligência pode ser aumentada, sim, ela pode crescer, então você coloca assim, ó, N de não. Tenho uma inteligência que não posso mudar. Bom, eu posso mudar sim, eu posso aumentar a minha inteligência. Então a sua resposta é N de não, ok? Mas se você falar assim: "Olha, já tentei aumentar a minha inteligência, tentei ficar mais inteligente e não consigo, então eu vou colocar S de sim". Entendido? Vamos à segunda pergunta? Você vai fazer a mesma coisa embaixo, você vai colocar o número 2 e você vai colocar a resposta S de sim ou N de não. E aqui há uma afirmativa: "Não há como eu melhorar minhas habilidades". Não há como eu melhorar as minhas habilidades. Se você concorda que não há como melhorar as suas habilidades, coloque S de sim. Se você concorda, se você discorda dessa frase, você sabe que pode sim melhorar as suas habilidades, pode sim ser aperfeiçoada, pode sim ser desenvolvida, então coloca N de não. Vamos à terceira? Escreve o número 3, aí você vai lá e vai dizer sim ou não para essa afirmativa. As pessoas são capazes de mudar quem elas são. As pessoas são capazes de mudar quem elas são. Você concorda que as pessoas são capazes de mudar quem elas são? Sim ou não? Se você concorda que as pessoas são capazes de mudar quem elas são, então você vai lá e coloca o S de sim. Se você acha assim que não, as pessoas são assim mesmo, elas vão morrer assim mesmo, elas são como pau que nasce torto, que nunca se direita. Então as pessoas nascem assim e vão morrer assim. Não há possibilidade de mudanças. Elas são como são. Se você concorda que as pessoas são capazes de mudar quem elas são, coloque o S de sim. Se você discorda, você coloca o N de não. Número 4. Eu posso aprender coisas novas e aumentar a minha inteligência. Eu posso aprender coisas novas e aumentar a minha inteligência. Se você concorda com essa frase, coloque um S. Se você discorda dessa frase, coloque um N. Eu posso aprender coisas novas e aumentar a minha inteligência. Ó, número 5. As pessoas já nascem com talentos ou não. Não há como adquirir talentos como músicas, artes e esportes. Se você concorda com essa frase, que não há como adquirir talentos, não há como desenvolver talentos, então você coloca o S de sim. Se você discorda dessa frase, então vai lá e coloca o N de não, porque você discorda, porque você acredita que sim, eu posso não ter nascido sabendo jogar futebol, mas eu posso aprender, eu posso não ter habilidade de falar em público, mas eu posso aprender. Então aí você coloca não. Próxima afirmativa, afirmativa número 6. Vai lá, coloca o 6 e aí você vai colocar o sim ou não. Se eu estudar e me dedicar e praticar novas habilidades, poderei desenvolver novos talentos e habilidades. Se eu estudar e me dedicar e praticar novas habilidades, poderei desenvolver novos talentos e habilidades. Se você concorda com essa afirmativa, vai lá e coloque o S de sim. Se você discorda, vai lá e coloque o N de não. Ok? Se você concorda, S de sim. Se você discorda, coloque o N de não. Ok? Como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Se você concordar com as afirmações 1, 2 e 5, então a sua mentalidade pode ser uma mentalidade limitada, uma mentalidade que precisa ser desenvolvida. Se você concordar com as frases 3, 4 e 6,
Então a sua mentalidade já é uma mentalidade de crescimento. Então, olha só, se você concordou com a 2, a 1, tenho uma inteligência que não posso mudar, não há como melhorar minhas habilidades, ou a 5, as pessoas já nascem com talento ou não, não há como adquirir talentos como música, artes ou esportes. Se você concordou com a 1, 2 e 5, se você colocou S, significa que a sua mentalidade está bloqueada, precisa ser desbloqueada. Se você concordou com a 3, 4 e 6, olha lá 3, as pessoas são capazes de mudar quem elas são. 4, eu posso aprender coisas novas e aumentar minha inteligência. Ou 6, se eu estudar e me dedicar e praticar novas habilidades, poderei desenvolver novos talentos e habilidades. Se você concordou com essa aqui, 3, 4 e 6, então você tem uma mentalidade pronta para crescimento. Você está preparado, preparada para ser treinado, desenvolvido e capacitado para o crescimento, para avançar, ok? Então, esse é um pequeno teste que nós fazemos Que bom, para... hein, pastor? Então eu estou preparada, então. Excelente! Você conseguiu então, Cris, as 3? É a Jéssica, Ô, consegui as Jéssica, 3. você conseguiu, Jéssica? Desculpa. Consegui. E aí, Jéssica, deu certo? O que que você me fala? Deu. Deu, Eu né? tenho a mentalidade preparadíssima para mudança. Jéssica, fantástico, fantástico, fantástico. Jéssica, você consegue ouvir uma música de fundo aí? Não, Não, né? Engraçado, eu não tô conseguindo fazer a música sair para vocês aí, mas depois eu vejo isso, tá bom? ok, Ok, Jéssica. Então, ó, tá bom. já... Pastor, mas Ei, Cris. respondendo, eu também, viu? Já tenho uma Fantástico, Cris. mentalidade, isso, aham. Já uma mentalidade, Fantástico. já, é isso aí. Ótimo, Isso aí, ótimo. Cris. É, nesse Excelente. esquisito aí que o pastor passou e na minha avaliação, deu a mente preparada. Então, vocês estão preparadas para serem capacitadas para coisas maiores. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês desejam viver coisas melhores? Sim, Sim, sempre. sempre. Então, preparem-se, porque tudo acontece na mente. Tudo começa na mente. A mentalidade é tudo. É nela que você deve começar a acertar se você quer, por exemplo, aumentar o seu patrimônio. Seu patrimônio pode ser financeiro, seu patrimônio pode ser familiar, pode ser de relacionamentos e amizades. Tudo começa na mente. Ganhar muito não é sinônimo de ser rico, por exemplo. Ter um altíssimo padrão de vida também não é sinônimo de riqueza, ok? Existe apenas um fator principal que diferencia pessoas ricas de pessoas pobres e até mesmo da classe média, tá? E acredite, não é o dinheiro, tá? Acredite, não é o dinheiro. Ricos são ricos porque pensam como ricos, sentem como ricos, se comportam como ricos e agem como ricos, mesmo quando não tinham nada, mesmo quando eram pobres. O erro da mentalidade fixa, da mentalidade que está bloqueada, é achar que as pessoas, somente depois que se tornaram algo, se tornaram pessoas ricas, se tornaram grandes homens, grandes mulheres na área de atuação delas, que se tornaram proeminentes, é que só depois que elas chegaram lá que elas começaram a ser, a agir, a sentir, a pensar e a se comportar só depois que chegaram lá. Mas isso não é verdade. Essas pessoas se prepararam antes. Elas já agiam assim antes. Elas agiam como ricos. Elas agiam como inteligentes. Elas já davam aulas antes de se tornarem professores. Elas já faziam aquilo que elas queriam antes mesmo de elas serem reconhecidas ou ganharem ou conquistarem de verdade aquela posição ou conquistarem de verdade aquela condição financeira. Porque muitas mulheres, homens,
nos nossos dias não conseguem se casar, por exemplo, porque eles vivem uma vida de solteiros. Eles não estão preparados para o casamento. Quando você vê uma pessoa que já está preparada para o casamento, você vai ver junto com ela a possibilidade, ou seja, a oportunidade dela se casar. Como é que uma pessoa quer se casar se ela ainda vive uma vida de solteira, daquela vida desregrada, daquela vida maluca, fica com um, fica com outro, fica com outra e etc. Quando as pessoas estão preparadas, antes mesmo de se tornarem em definitivo aquilo, é a maior prova de que elas estão habilitadas para serem, para terem tudo aquilo que elas desejam. O grande defeito é quando nós queremos ter, sem primeiro ser. E ser alguém, ser algo que nós desejamos no futuro, começa hoje. Como? Na nossa mentalidade. Então, ser rico não é o que você tem no bolso ou na sua conta bancária. Ser rico é o que você tem depositado na sua mente, na sua mentalidade. Se o que você tem depositado dentro da sua mentalidade é a prosperidade, fique tranquilo. O dinheiro virá atrás de você. A prosperidade virá atrás de você. Se o que você tem depositado dentro da sua mente é a miséria, é a escassez, da mesma forma, a miséria procura quem a chama. Nós temos que entender que assim como o medo atrai aquilo que não é bom, porque todas as vezes que nós temos medo no nosso coração, pode perceber que aquilo que nós temos medo acontece. Existe até uma frase que diz assim: o que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque temia. Então o medo vai atrair para você, não numa linguagem simbólica ou numa linguagem de pensamento positivo apenas, mas vai acabar resultando, porque o seu comportamento vai acabar gerando justamente aquilo que você não deseja na sua vida. Então, se você tem medo de morrer, você vai agir como uma pessoa, você vai sentir como uma pessoa que tem medo de morrer. Então, toda a sua vida vai ser balizada por esse medo de morrer que você carrega consigo. E como que você começa a mudar essa história? Mudando o conteúdo da sua mente, o conteúdo do seu coração, porque na Bíblia, coração é mentalidade, coração é mente. Então, quando você quer mudar o seu coração ou a sua mentalidade, você começa a mudar todas as coisas ao seu redor. Você começa a mudar toda a sua vida. Você começa a mudar toda a tua história. Aí você vai começar a ver e colher resultados diferentes. Você vai começar a perceber que as coisas podem mudar para melhor. E esse é o grande segredo do sucesso de uma pessoa: mudança de mentalidade. Olha só, se você for capaz de responder as seguintes perguntas, você tem um mindset financeiro ideal, ok? Vamos lá? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vamos ver se você consegue responder. Se você conseguir responder essas perguntas, então a sua mentalidade é a mentalidade ideal para o crescimento que você deseja hoje, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e você responde para você mesmo. Por que você vai guardar dinheiro? Vou repetir, pode responder para você mesma, tá? Para você mesmo. Por que você vai guardar dinheiro? Essa é a pergunta. Por que você vai guardar dinheiro? Então, se você conseguir responder por que você vai guardar dinheiro, numa simples frase, numa simples palavra, não fazer uma redação, um texto comprido, longo, não. Resume. Por que você vai guardar dinheiro? Faz um resumo. Por quê? Deixa eu dar uma dica. Porque eu preciso de uma reserva financeira de 6 meses. Porque eu preciso fazer uma viagem no final do ano com a minha família. Se você conseguir responder, não inventar, não criar. Não porque eu estou pedindo para você fazer. Você tem que responder de verdade.
Se você não souber por quê, não é igual prova que você precisa ter uma resposta para tirar nota, não. Fique tranquilo, fique tranquila. Eu só preciso que você seja o mais sincero. Se você não sabe a resposta, coloca "não sei". Mesmo que quando eu citei para você aqui alguns exemplos, tenha a sua mente já pensado um monte de coisa, mas em algum momento você sabia que não tinha essa resposta, então coloca "não". Por quê? Porque o seu crescimento só virá depois que você admitir. Você nunca vai crescer se você não reconhecer os seus erros. Então você precisa reconhecer exatamente o que precisa de mudança na sua vida para você começar a ver a mudança acontecer, ok? Admitir é o primeiro passo. Segunda pergunta: quanto você vai guardar? Você sabe o quanto você precisa guardar? Terceira pergunta: do dinheiro que você guarda, quanto você vai investir? Investir, investimento. Você faz investimento? Quanto você vai investir? O que é investimento? Investimento é renda passiva. É aquele dinheiro que você investe e mesmo parado você vai estar ganhando dinheiro. As coisas vão estar acontecendo, entendeu? Quarta pergunta: quanto tempo de investimento para alcançar seus objetivos? Você, por exemplo, quer juntar um valor para a aposentadoria. Você precisa de 2 milhões, 5 milhões. Quanto tempo você, investindo, você vai conseguir juntar esses 4 milhões? Deixa eu dar um exemplo para você. No que se diz respeito a investimento, não significa que você vai guardar R$ 10 e daqui 100 anos ou daqui 10 anos será R$ 10. Não. Investimento tem juros compostos. Todo investimento possui juros compostos. Você tem aquele valor que você guardou e você ainda tem os juros do rendimento dele de forma composta. Então, é quando seu R$ 10 deixa de ser R$ 10 para virar 10,50, R$ 11, R$ 12, R$ 15, entendeu? São investimentos. Os investimentos sempre multiplicam o seu dinheiro. Além de você estar guardando mensalmente R$ 100, então são R$ 100 hoje, R$ 100 mês que vem, R$ 100 no outro mês. Até no final do ano você guardou 1.200. Mas se você, ao mesmo tempo que estava guardando o seu dinheiro, os seus R$ 100 todo mês, colocou o seu dinheiro num investimento, além de você estar guardando R$ 100 por mês, que dá R$ 1.200 por mês, teve juros compostos, ou seja, o seu dinheiro foi rendendo. Então não será apenas R$ 1.200 por mês. Será R$ 1.200 por mês, mais o rendimento que você investiu. Então o rendimento, seja no Tesouro Direto, seja na Bolsa de Valores, não importa. Aquele dinheiro seu foi, além de ser guardado, ele foi multiplicado, ok? Então vamos lá. Qual é o valor de sua aposentadoria mensal? Qual é o valor da aposentadoria que você deseja ter quando já chegar à terceira idade? Você quer se aposentar com um salário de qual valor? Você já sabe a resposta dessa pergunta? Se você já sabe a resposta dessa pergunta, ou de todas essas perguntas, então significa que a sua mente, olha lá, você tem um mindset, uma mentalidade financeira ideal. Ideal. Então vamos lá de novo? Vou repetir. Por que você vai guardar dinheiro? Por quanto tempo você vai guardar? Quanto tempo você vai investir? Quanto tempo de investimento para alcançar seus objetivos? Qual o valor da sua aposentadoria mensal? São 5 perguntas que vão te ajudar e muito a abrir a sua mente ou o seu mindset financeiro para que você possa conseguir prosperar. Eu poderia fazer outras perguntas, mas eu fiz estrategicamente essas aqui porque elas são importantes, ok? 5 perguntas importantíssimas para você descobrir se você tem um mindset ou uma mentalidade configurada para a prosperidade, para prosperar. Ok? Então, muito bem. Nós vamos dar um intervalo de apenas 5 minutos, e já voltamos com a próxima aula. 5 minutos apenas, hein? Daqui a pouquinho nós estaremos voltando. Eu vou aguardar por você aqui. Apenas 5 minutos de intervalo. Até a próxima aula, daqui 5 minutos. Deus abençoe.